Bem-vindos a mais uma reunião de paz. Eu sou a Juliana Pereda e desde já te convido a se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilha para aquelas pessoas que você sente no coração que precisam ouvir a mensagem desse nosso programa. Começa agora mais uma reunião de paz. E hoje, para a nossa conversa, tenho aqui na minha frente a Bela, safra de 1981, Andréa Bossóis Diniz, empresária, 26 anos, casada, mãe do Miguel e da Elisa, bacharel em administração de empresas, pós-graduada em marketing com MBA em direito empresarial e especialização em neurociência. Como eu, Andréa também se auto-intitula uma curiosa e uma eterna estudante. Andréa, bem-vinda. Obrigada, Juliana. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer e parabenizar você pela iniciativa do podcast. É uma grande alegria para mim, uma grande honra. Que bom. Então, vamos começar pela sua parte profissional. Eu gostaria de saber, porque você, como eu, você também é empresária, né? E aí eu gostaria que você falasse para a gente quais os desafios de se empreender no Brasil de hoje, né? O empreendedor, a mulher empreendedora. São muitos, né? Muitos desafios, especialmente para a mulher. No meu mercado, é um mercado majoritariamente masculino. Pensa, eu sou da metalurgia, né, da indústria de refrigeração, da indústria de construtivo modular. Então, é muito desafiador em todos os aspectos. Me lembro, comecei muito jovem, né? Fundei a empresa, eu tinha 21 anos. Então, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que dispensar um colaborador de fábrica, porque ele não era capaz de acatar ordens de uma menina, né? De uma moça. Mercado também. Para você ter uma ideia, Ju, quando eu comecei com a minha empresa, eu não dizia que a empresa era minha. Porque uma moça de 21 anos, né, bonita, jovem, se eu fosse gerente comercial, então era um valor para a empresa. Agora, se eu fosse a empresária, ninguém daria crédito para a empresa. E aí eu passei alguns anos me apresentando como responsável pela área comercial da empresa. Até que a empresa se consolidou. E deu certo essa estratégia? Deu muito certo. Porque as pessoas falavam, nossa, deve ser um grupo grande, né? Eu falo que eu sou estudiosa em decorrência de ser curiosa. Como eu sou muito curiosa, eu quero aprender sobre tudo, né? Até hoje, inclusive. E aí eu tinha muita formação já desde jovem, desde menina, estudando, aprendendo. Então, as pessoas falavam, ela é muito qualificada, então uma empresa bem preparada para ter uma gerente assim tão qualificada. Para a gerência, jamais para ser a dona da empresa. E isso me acompanha até hoje, né? A mulher hoje ela tem um papel na sociedade, no mundo corporativo, até a gestão, até o nível de gerência. Ok, já não é tão comum, tem mais presença de homens, mas tem algumas mulheres gerentes. Agora, diretora, CEO, fundadora, nossa sociedade ainda não acha isso, e não é que a nossa sociedade não acha, não é comum, não é normal. Participo de reuniões, ainda ontem na minha empresa, tinha um cliente grande conosco e éramos em cerca de 10 pessoas, e eu era a única mulher. Então, mas tudo bem isso para você, né? Hoje sim, tenho 43 anos, já amadureci muita coisa, mas é algo que é difícil no início, e eu posso te dizer que isso colabora para que as mulheres elas busquem uma outra vertente de sucesso. Que vertente é essa? A vertente da fama, a vertente da ultraexposição, da erotização, da sexualização. Então, assim, ainda está no inconsciente coletivo de que se você é mulher, o mundo corporativo vai te deixar ir até determinado ponto, você não vai conseguir romper, e também você não foi feita para empreender.
Então, hoje nós temos mulheres, as mulheres poderosas que nós temos, a grande maioria é de artistas, de pessoas que se sexualizaram, de pessoas que foram para uma vertente onde a sociedade aceita o sucesso da mulher. Mas em outros mercados, talvez mais tradicionais, não é coisa de mulher. Entendi. Eu acho que assim, a nossa geração, a gente até estava conversando sobre isso um pouquinho antes, né? É uma geração que foi bastante influenciada por aquela, para que a mulher alcance o sucesso profissional, né? De variadas formas, né? Você até brincou, a mulher quer ser a gente aprendeu a querer ser aquela Barbie, a Barbie empresária, que tem o laptop. Que tem aquele carro rosa, né? Sim. Nós fomos criadas para isso, né? Você, mulher aí na casa dos 40 e poucos anos, assim Sim. como nós queríamos ser aquela Barbie que fazia tudo, né? Então a Barbie, ela tinha um pet, ela tinha um carro, ela tinha filhos, ela tinha o Ken, ela era veterinária, ela era médica, ela era executiva, ela era tudo. Sim. E a gente foi muito influenciada por isso, durante toda a nossa construção de identidade, né? E assim, quais são, na sua opinião, porque aí, já emendando na segunda pergunta, no seu Instagram você fala que você teve 2 burnouts, né? Eu não sei se os burnouts tiveram a ver com essa busca que a gente tem desenfreada em querer fazer tudo muito perfeito, né? Porque eu, pelo menos, eu tenho a preocupação em executar bem o meu trabalho, no meu ofício lá na escola, ser uma boa mãe, uma boa esposa. E isso pode nos acarretar, assim, essa sensação de que fomos longe demais e aí isso explode. Foi isso que aconteceu com você? E, afinal de contas, será que esse é o sucesso de fato da mulher? Então, eu tive, sim, 2 burnouts. E eu posso te dizer, agora vou aprofundar um pouco mais a conversa, né? Hoje eu faço mais do que eu fazia quando eu tive os burnouts. Então, o problema não é a quantidade de coisas que você faz, ou a quantidade de responsabilidade que você assume. O problema sempre, hoje, no meu entendimento, sempre está na sua identidade. Porque quando isso é algo que eu tenho refletido muito, e no último ano a minha visão sobre isso mudou demais. Porque pensa comigo, hoje, tudo que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu sei para quem eu faço. E eu faço para Deus. Tanto eu, Andréia empresária, Andréia mãe, Andréia esposa, Andréia filha, eu estou aqui e quando eu vim para cá, eu falei, Senhor, eu quero santificar o teu nome. Eu quero que o seu nome seja glorificado nessa conversa. Não, nada de mim, tudo do Senhor. E aí isso nos dá uma leveza de vida, porque sou eu com Ele. Isso me tira a necessidade de você me aprovar. Isso tira a necessidade de eu me cobrar que esse podcast tenha 1 milhão de visualizações. Isso tira a necessidade do externo. Então, os burnouts aconteceram, no meu caso, por uma questão interior. Porque eu tinha muita expectativa, e aí, para alcançar essas expectativas, eu sempre achava que eu tinha que fazer mais. E expectativa de lucro, expectativa de resultado, expectativa de performance, expectativa de mercado que eu tinha que alcançar. O ambiente empresarial, ele é um ambiente hostil, né? É uma arena. Eu falo que é uma arena aquilo ali. Justamente. Ele é, assim, de uma forma geral, ele é um ambiente masculino. Masculino. Quando a gente pensa, a energia né? Assim, é toda masculina. Em arquétipo, né? A energia é toda masculina. Então, assim, é muito racional. Você não tem direito de ficar sendo sensitiva, de ficar... se chorar, vai chorar no banheiro. Então, assim, é um ambiente que te sufoca. Quando você está numa busca de ter performance, numa busca de ter resultados, numa busca de que o mercado te reconheça, de que as pessoas te reconheçam, na busca pelo sucesso, então você fracassa. Ainda que você tenha as métricas e os resultados que você se propôs a alcançar. Internamente, você fracassou. Hoje, eu tenho métrica, eu tenho busca, eu estou muito mais profissionalizada, eu tenho um time de ouro, um time incrível.
Porém, a responsabilidade pelo resultado, eu não entendo que seja minha. A minha responsabilidade é com a semente. Quem vai dar chuva, água, se vai chover, se aquela semente vai germinar, se vai dar fruto, se não vai, é com o Pai. Isso me dá uma leveza para trabalhar. E aí também, assim, quando você fala eu faço para Deus, é do jeito de Deus. É nos parâmetros de Deus. Então não pode ter coisa errada. Não pode ter sentimento errado, não pode ter atitude errada. Então, você tem que ser correta mesmo. Você tem que buscar fazer tudo do jeito de Deus. Algo que eu sempre falo, Ju, você não se relaciona. Se nós agora começamos nos conhecemos, né? Começamos uma relação que talvez vire uma amizade e a gente se torne grandes amigas. Essa amizade, ela vai ter combinados tácitos, né, que a gente fala no meio jurídico. São coisas que talvez a gente não tenha escrito num contrato, mas está ali. Eu sei que eu não posso fazer algo para a Juliana que ela não vai gostar e vice-versa. Então, eu vou me esforçar para que eu faça tudo de maneira que te seja confortável, que você se sinta bem. Afinal, me importo com você e com a forma como você se sente. Por que com Deus seria diferente? Então, eu quero me relacionar com Deus, mas eu quero fazer tudo do meu jeito. Não tem relacionamento. E não tem como dar certo, né? Não existe relacionamento. E aí, se eu quero fazer tudo do meu jeito e falo que estou me relacionando com Deus, entra um conflito imenso. E aí, se você se relaciona com Deus, você obrigatoriamente você tem que ter paz. E paz e burnout não combinam. Não liga pontinho aí. Entende? Então, assim, eu entendo hoje que doenças emocionais, doenças, assim, é algo até muito polêmico, porque eu já tive. Eu já me tratei de 2 burnout, já fui diagnosticada com um síndrome de transtorno de ansiedade, né? Já tomei remédio para dormir. Como milhares e milhares de pessoas. Se você né? senta em roda de empresário, a pergunta é: que remédio que você está tomando? Então, assim, hoje eu não tomo nada, graças a Deus, né? Hoje eu durmo, acordo, trabalho. E aí, se eu faço as coisas do jeito de Deus, quem que me dá força? Quem me fortalece? Quem que me renova? Por que eu acordo todo dia de manhã? Meu marido brinca falando, a Andréia acorda todo dia de manhã cantando Let It Go, né? Assim, ela já acorda... Por quê? Da onde que vem? Da onde vem essa força? Da onde vem essa força? Não vem dos remédios, não vem dos resultados alcançados, mas vem para quem... do dono de todas as coisas, para quem eu entreguei todas as coisas. É isso mesmo. Então, assim, no final das contas, se a gente tiver que concluir essa questão, muito do problema que as pessoas vivem nos tempos atuais é uma falta profunda de sentido da vida, né? E de você olhar muito para baixo e deixar de olhar para cima. Não é, Andréia? Olhar muito para si. Tá? Até a questão da mãe, né? De fato, eu tenho 2 filhos e uma enteada que eu amo como filha. Os 3, obviamente, cada um numa fase, me demandam. Claro que demandam. São filhos, são pessoas, são crianças. Estou criando homens e mulheres, né? Então, assim, eu e meu marido, a gente tem isso muito claro. Demanda e demanda muito. E aí você tem uma empresa também. E você faz mentoria também. E você vai à igreja regularmente também. E você pratica exercício físico também. E você cozinha. Sabe, as pessoas falam, André, de onde você arruma tempo? O mesmo tempo que eu tenho, todo mundo tem. Sim. Eu falo que tempo é o recurso mais democrático de todos. Com certeza. Então, assim, eles demandam, sim. Voltando na questão que você falou de olhar para si. Se eu acho que isso é peso, é porque eu estou esperando algo em troca. E se eu estou esperando algo em troca, seja reconhecimento, ou seja que o filho seja exatamente aquilo que eu queria que fosse, ou se eu horizontalizo essa relação, isso me pesa. Agora, se eu sei que eu sou a esposa que eu sou, a empresária que eu sou, a mãe que eu sou, a mentora que sou, para Deus, a expectativa em relação ao outro... Ela zera. Ela zera. E aí, só que isso só é possível quando você não está olhando para si. O problema todo é esse. Mas o mundo que a gente vive hoje é um mundo que incentiva as pessoas a cada vez mais olharem para si. Né? Inclusive dizendo que hoje existem movimentos dizendo que fui mãe e me arrependi.
Fui mãe e sim. não amo meu filho. Ou movimentos de, assim, mostrar só a parte ruim da maternidade, Não né? romantize. É terrível, é desastroso. Vai mexer com o teu corpo, vai mexer com a tua emoção, vai mexer com a sua vida, vai te falir, vai te quebrar. É um movimento, é uma cultura toda contra a família, né? E aí, assim, a Bíblia fala sobre isso, né? O mundo, ele tem uma cultura totalmente contrária à cultura bíblica, a cultura daquilo que Deus... O que é a Bíblia? A Bíblia é a história da relação, do relacionamento de Deus com o seu povo, desde Israel, de Abraão, vamos voltar ainda, né? Do Jardim do Éden, da criação, Desde a criação. passando pelo pai da fé, que é Abraão, e aí até a figura de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, e depois hoje nos relacionamos com Deus através da pessoa do Espírito Santo, por meio da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então essa é a fé cristã. É o resumo da fé cristã. Exato. E aí tudo isso é muito mais do que uma cultura, é muito mais do que uma filosofia e muito mais, inclusive, do que um conhecimento. Porque eu passei muito tempo também, Ju, entendendo as coisas intelectualmente. Isso também me adoeceu. Então, eu entendi a teologia, estudei, inclusive, teologia, foi uma das formações que fiz, lia muito, só que era algo que, assim, eu lia, mas eu não conseguia ter poder para viver aquilo. Tá. E a Bíblia fala assim... Estava distante de você. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Poder. Existe um poder de ser filho de Deus que é dado. E esse poder é o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, em nós, que nós então passamos a fazer tudo. Tudo isso, sem olhar necessariamente para nós, glorificando, santificando a Deus. E aí os resultados externos, eles melhoram infinitamente. Com certeza. E você está em paz interior. Sim. E quando é que foi que você teve esse encontro com o Espírito Santo? Você consegue mensurar na sua vida? Consigo, Ju. Foi há cerca de 1 ano. Exatamente 54 semanas. Não dá para não mensurar. Não... Olha como demora, né? Assim, para algumas pessoas vem esse entendimento vem rápido, mas para outras demora. Tem gente que passa uma vida inteira sem ter tem essa... E assim, eu estava numa situação que eu preciso agradecer a Deus, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu era da igreja, eu trabalhava na igreja, eu conhecia a verdade, eu entendia tudo isso num nível racional. Tá. Então, assim, eu já não fazia nada errado. Eu trabalhava, eu já amava as pessoas. Cumpria os seus papéis. Tudo, mas com esse vazio. E beirando um terceiro burnout. Tá. Foi há 1 ano que eu estava a ponto de um terceiro burnout. Eu percebi, porque você já se conhece, né? Eu já comecei a perceber que eu estava caminhando para um lugar que eu já tinha estado e eu não sabia o que fazer para mudar aquilo. Tá. E aí você lê a Bíblia, né? Bíblia falando. O reino de Deus é justiça, paz, alegria. Né? O fruto do Espírito é bondade, amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí você lê e você fica tentando se autoconvencer daquilo. Falar assim, não, mas eu tenho isso, eu já sou isso. Como quase que uma psicologia positiva. Como se isso fosse te dar alguma... E era como assim se fosse entrar por osmose, né? Era assim que eu vivia. E é assim que eu vivi. E aí eu fui entender há pouquíssimo tempo, necessariamente semana passada, lendo Ezequiel, eu li Deus falando assim, Ezequiel 26. Você que tem uma Bíblia, depois leia. Olha, abram a Bíblia agora, nesse momento. Ele fala assim... Eu queria até que se eu soubesse, eu teria trazido. Mas eu vou resumir, talvez eu troque algumas palavras, mas a mensagem quando você deixar suas imundícias e você deixar os seus pecados, então eu vos darei um espírito novo. E aí o texto continua e fala, e eu te darei um coração de carne.
não mais um coração de pedra. E aí o texto continua e fala, então você será meu povo e eu serei o seu Deus. E aí sim, eu derramarei no meu espírito. Então você percebe que eu já tinha um espírito novo. Às vezes, você que vai à igreja, você que tem uma fé, você que trabalha na igreja, você que participa de uma fé cristã, seja ela qual for, seja a igreja católica, a igreja evangélica, ou até mesmo o espiritismo, que diz que é cristão, né, que acredita no evangelho, segundo uma revelação de Allan Kardec, você já tem um espírito novo. O espírito novo é um espírito que já quer Deus. Que já disse não para as coisas do mundo. Já está alguns passos já à frente. Já tem comunhão com Deus. Já ora, já faz as suas rezas, já faz os seus rituais. Mas você ainda não foi visitado pelo derramar do Espírito de Deus. E é aí que tudo muda. Tudo muda. E assim, muda de um jeito que não tem como você falar assim, mas tem uma data? Tem, eu lembro. Eu me lembro perfeitamente. Conta, então, como foi? Foi numa igreja também. Tá. Assim, até ontem eu respondi o history. Vá à igreja. Vá à igreja. A igreja tem defeitos, a igreja tem problemas. Onde tem homem, onde tem ser humano, vai ter problema. Vai ter gente que presta e vai ter gente que não presta. Sim. Eu não estou aqui defendendo pessoas, mas é lá que a palavra de Deus é pregada. E a palavra de Deus ela é tão poderosa, Ju, que você não que pode ser até pregada por alguém que não tenha que não seja digno dessa palavra. Mas a palavra tem poder. Porque o mundo foi criado pela palavra. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Cristo é o verbo. Então, a palavra tem um poder. E eu não conheço um lugar melhor para você estar. E aí, vamos entrar na física quântica. A frequência. Tá, já ia ser a minha outra pergunta e já pode falar de física quântica. A frequência de você estar num lugar onde a maior parte das pessoas está buscando aquilo que você está buscando, que é algo superior. Porque a frequência de Deus é a frequência mais alta que a física estuda o cérebro humano e consegue mapear e entender que sim. Não, é a frequência da perfeição. Que quando você busca, é a frequência da criação. Sim. De tudo que é criado. Então, tudo que é bom, tudo que é elevado, está em Deus. Você junta muitas pessoas. E, no caso, eu estava num lugar que eram mais de 10 mil pessoas. Ok, então, tinha bastante. Muita gente. A frequência estava muito alta, né? Falando da palavra e chamando você, assim, a entregar-se completamente toda a sua vida. De novo. E aí, assim, por que eu falei que eu agradeço a Deus todos os dias? Porque eu poderia falar assim, não, mas, gente, eu já entreguei. Sim. Eu já entreguei, né? Já entreguei, já sou cristã, já tenho cargo na igreja. Pelo amor de Deus. Que mais não eu preciso? Pra mim. Uhum. Mas se você ainda tem vazio, se você ainda está com alguma doença emocional, se você ainda está... E eu não estou aqui defendendo que você não deva buscar ajuda, tá, Ju? Claro. Longe de mim. Não, a gente sempre faz abre essa brecha, né? A pessoa tem que buscar aconselhamento, profissionais. Em alguns momentos da vida, a gente precisa, às vezes, dessas intervenções médicas mesmo, né? O que a gente está falando aqui é o paralelo, né? E são experiências. Eu estou falando o que eu vivi, Sim. né? Não estou aqui defendendo tese. Estou contando para você o que eu vivi. E aí, naquele momento, eu troquei a minha vida. Eu falei, Senhor, eu te entrego toda a minha vida. Tudo. Mas tudo é tudo. A empresa que estava me pesando, o meu casamento, os meus filhos. Não é fácil, viu, Juliana? Não é fácil. Eu imagino que não seja mesmo. Não é fácil. É algo assim, é da sua entranha mesmo. É uma entrega, assim, é você desistir de viver para si. É você falar assim, Senhor, até aqui eu tentei viver pela minha força, pelo muito conhecimento humano que adquiri, pelas muitas coisas que conquistei, e eu estou infeliz. Assim, nossa, Andréia, você era depressiva? Não, nunca fui. Sabe? Vamos fazer aqui. Talvez você me conheça há mais tempo. Nossa, mas Andréia não era essa pessoa. Eu estou dizendo do que estava dentro.
Que muitas vezes a gente não deixa transparecer. Não deixa, né? jamais. Ainda mais você numa posição de liderança. Claro que não. Eu tinha que chegar na empresa com a energia lá em cima. Porque óbvio. senão a empresa declinava. Afunda. Então, você mantenha os seus papéis funcionais. Uhum. E aí, assim, o próximo passo seria uma deterioração até você começar a não manter mais essa funcionalidade, né? Hoje eu percebo que eu já estava bem. Por exemplo, minha casa. A minha casa, eu terceirizei totalmente a minha casa nessa época, porque eu não tinha força, não tinha energia para cuidar da casa. Então, assim, eu sempre tive ajuda, mas não era uma ajuda, eu larguei completamente. E aí, conforme as cores foram voltando, a paz, a alegria, a fé, isso é questão de fé. Porque eu tive que ter uma fé ali de que eu ia entregar o meu tudo pelo tudo de Deus. Uhum. É o tudo pelo tudo. E aí, quando eu entreguei, e aí o Espírito Santo veio, e aí eu, assim, nunca mais me senti sozinha, e nunca mais tive a necessidade de ter que dar satisfação para ninguém, de ter que avisar nada para ninguém, de ter que agradar a ninguém. É libertador demais. Hoje eu entendo quando a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. É essa liberdade. É a liberdade de você ser quem Deus quer que você seja e não se preocupar com o que as pessoas pensam. Sim. E aí, Isso assim, é fantástico. É maravilhoso. E você passa a colher frutos disso. Uhum. Porque se Deus é tudo que é bom, se Deus é o bom, né? Jesus falou, por que me chama de bom se só tem um bom que está no céu? Se Deus é bom, tudo que você fizer que esteja linkado, que esteja consoante a Deus, vai te trazer coisas boas também. E tudo que você entrega, no final, é pouco, né? Porque o que você recebe é muito maior. Muito mais. Né? Inclusive na vida material. Sim, Inclusive, né? Inclusive em relação à prosperidade, em relação à saúde, em relação à qualidade de relacionamentos. Tudo porque melhora. Porque quando Deus é colocado como primeiro, tudo que está debaixo glorifica e reflete a Deus. Nossa, tá cheíssima do Espírito Santo. É fantástico. É lindo de ver, né? Agora, quanto das famílias que estão nos assistindo não organizam essa hierarquia, né? Porque você diz, e muitas pessoas que passam aqui pelo podcast falam, né? Que é importante que a gente tenha uma hierarquia na nossa vida, né? Com Deus acima de todas as coisas, né? E depois a nossa família, e depois o nosso trabalho. Qual a importância da gente ter essa hierarquia para que as coisas fluam melhor, né? E não fique invertido como tudo que a gente vê aí fora. A hierarquia ela tem a ver com ordem, né, Ju? E assim, o contrário da ordem é o caos. Então, Sim, Deus é o a cosmo, desordem, né? A Bíblia diz que, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Uhum. Sem forma e vazia. E aí o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí foi quando o mundo foi criado pelo Verbo de Deus, que é Cristo. Pensa comigo, sem forma e vazia é a sociedade hoje. É uma sociedade disforme, aonde você vê pessoas que você não sabe se é homem, se é mulher. Você vê adultos que você não sabe se são crianças ou adultos com problemas porque são infantilizados. Você vê crianças que são sexualizadas e erotizadas, você não sabe se é uma criança, se é um adulto com problema que não cresceu. Uhum. Então, assim, sem forma definida e vazio. Vazio eu não preciso nem dizer. O vazio o interior tá na rua, dessas pessoas é um sótão escuro e cheio de agonia. De agonia, tá? Porque a ausência de Deus é agonia. É o inferno. É o mal, na verdade. É o mal. Então, sem forma e vazio, é tudo o contrário a Deus. Deus é o cosmo, a perfeição, a natureza, a ordem. Tudo na ordem é cíclico. Tudo na natureza é cíclico e ordenado. Não, e tem proporção. Tudo tem ordem, tudo tem começo, meio e fim, tem hierarquia, tem cadeia alimentar, tem
tudo. A natureza é a manifestação de Deus. Sim, Então, o homem biológico, a mulher constituída biologicamente. a mulher, ela foi feita pela costela do homem, ela foi feita para estar com o homem, e Deus e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí criou a mulher para que ambos estejam juntos e que multipliquem. A família, o primeiro casamento, quem fez foi o próprio Deus. O primeiro milagre de Jesus Também foi num feito casamento. num casamento. Então, né? assim, o casamento é a manifestação mais próxima do relacionamento de Deus com o homem. É sagrado. Sim. O casamento é sagrado. As pessoas perderam isso. Hoje as pessoas colocaram o casamento num nível de custo-benefício. Ai, meu marido está me custando mais do que está me trazendo benefício. Porque Virou eu tenho, um negócio, virou business. é uma visão mercadológica, mercantil, Secular. de mercado, É. de algo que é sagrado. E aí você começa a ter o caos aonde deveria ter ordem. Então, Não, e aí o marido demite a esposa. demite para né? pegar uma Ou- mais nova. Também o ou- modelo ou- mais jovem, né? O sim, modelo mais novo. sim. Aí a mulher também demite o marido, porque tá dando muito trabalho e também vai pegar o novinho. E assim, é cada aberração. E aí você fala assim, nossa, André, como você é antiquada, né? Como você é quadrada. Não, eu sou bíblica. E assim, com o Espírito Santo e com o poder de ser filha, isso tudo faz muito sentido e eu vivo tudo isso com muita alegria. Não é peso para mim. E aí as pessoas piram, né? Como assim não é Não, peso? as pessoas começam a se estribuchar na nossa frente, assim, né? Não, e até a odiar. Sim. Porque você está retrocedendo todas as conquistas que a mulher teve. Não estou retrocedendo a nada. E veja que sou empresária de um mercado masculino, Juliana também é. Não estou aqui dizendo... A sociedade mudou, é óbvio que mudou. E se você for ler a mulher de Provérbios, ela trabalhava, ela dava ordem às suas servas, Sim. ela vendia coisas, ela Fazia a gestão financeira da casa. e não só da casa, como ela vendia, ela tecia para vender. Ela era comerciante. Sim. Entende? Então, assim, não para de ter esse estereótipo. Sim. Eu também não tenho estereótipo de pessoas, porque eu sei que pessoas que vivem vazias e, às vezes, têm uma necessidade muito grande de querer nos fazer engolir goela abaixo, que elas estão cheias, porque é uma necessidade delas próprias se convencerem. E é você mesmo que está aqui nos ouvindo. Deus quer você. Deus ama você do jeito que me ama, do jeito que ama a Juliana. Então, assim, Deus é para todos, mas nem todos querem. Porém, todos os que desejarem, alcançam. E aí eu tenho que fazer o quê? Só orar, né? Fazer uma oração e convidar esse Deus, esse Espírito, a se revelar a você em sinceridade, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e ele vai se revelar a você. Então, a gente não está aqui fazendo um nós contra eles, né, Juliana? Não, claro que não. Esse é um debate saudável para que as pessoas reflitam sobre tudo isso que você está falando. Olha quantos ensinamentos a gente está tendo, né? E não é querer ser antiquada ou querer ser extremamente conservador. Não, é a ordem mesmo que é necessária para que o mundo ele siga caminhando rumo ao bem e à verdade. Só que o que a gente tem agora é um mundo que faz com que as pessoas façam o contrário de tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, como você mesma disse. Exatamente. Né? Assim, até o ponto de chegar, como aconteceu recentemente, um filósofo, psicólogo, Jordan Peterson, que esteve no Brasil para palestras, enfim, ele é super conhecido ao redor do mundo. E uma das regras dele, de um dos primeiros livros, é assim: você quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto. As pessoas a gente está tendo que voltar 30 casas e pedindo para que as famílias comecem a resolver as questões, primeiro colocando ordem. Ordem, óbvio que tem que ser interna, mas ordem física dentro de casa. Quantas mães, como você mesma disse, que não
não querem assumir o papel de cuidar da casa. E como é importante a gente cuidar da casa. Sim. E como não deu certo as mães, as mulheres saírem, né, rumo à sua liberdade sexual, financeira e deixar para trás a maior missão que elas têm, que é de criar, educar os seus filhos para Deus, com valores, cultivando virtudes, né? O feminismo, ele não fez nada bem para as mulheres, né? Você pode falar, né, das conquistas com relação a voto, enfim, mas colocar a mulher no mercado de trabalho, quem acabou colocando foi a Revolução Industrial, né? A guerra, né? A guerra. Então, assim, que papo é esse de que a mulher conquistou o mercado de trabalho? A mulher, ela foi jogada para dentro das fábricas, inclusive com crianças na época da Revolução Industrial. Para o seu sustento, sustentar seus filhos. Para se alimentar, para subsistir. Então, assim, esse papo de mercado de trabalho não convence, né? E o papo de revolução sexual... Será que fez bem para as mulheres, né? A liberação toda, essa coisa de que eu quero ser predadora, né? O que eu vejo nas mulheres feministas são mulheres totalmente desconstruídas. É o que a gente chama de mulher Carlão. São mulheres muito masculinizadas. Será que isso fez bem para as mulheres? É uma reflexão, é uma pergunta que a gente deixa aqui para você, né, que está assistindo. Não, e assim, você que é uma mulher talvez assim, né, que defenda o feminismo, que acha que tudo que a gente está dizendo aqui é porque nós somos privilegiadas, né? Tem isso também, né? Tem. Eles começam a jogar, as pessoas começam a jogar classes sociais para poder ficar um contra o outro, ou né? ao invés de debater a ideia, vai atacando atacar a pessoa, né? Então, assim, seria até legal, Ju, se você topar, trazer um contraponto aqui, né? Uhum. Alguém que pense completamente diferente, porque a gente pensa parecido, né? Sim. Para que a gente consiga trazer luz aqui. E procurar entender mesmo, e procurar entender, mas assim, a gente sabe que o meu entendimento acerca da ordem que você falou é que Deus é o Deus da ordem. Não tem como ser divino, não tem como agradar a Deus se tiver caos, se tiver descompromisso. Deus é o Deus do compromisso. Deus é extremamente comprometido. Deus fala que Ele é fiel ainda que a gente seja infiel. Então, assim, o compromisso de Deus, ele é irrevogável, né? Somente nós podemos nos afastar de Deus. Nem o mal, nem anjos, nem demônios, nem coisas que estão acima do céu, embaixo da terra, nada pode nos separar do amor de Deus. Só o pecado. O que é o pecado? O pecado é a escolha da rebeldia. A escolha livre. É a escolha da rebeldia. Porque desde o Éden, Deus nos deu a chance de escolher. Né? Deus não fez seres para o adorarem sem ter opção. Todos os dias eu escolho Deus. E assim, a minha oração, a minha maior ambição é que eu permaneça assim até que Ele venha ou até que eu vá. Então, assim, isso é o meu ponto central de existência. Isso aqui não é religião, tampouco filosofia. É um jeito de viver. É uma vida entregue, sendo vivida pelo olhar e pelos parâmetros de Deus. E é aquilo que a gente falou, se você quer se relacionar com Deus, é do jeito dele. Não, mas olha, nessa área da minha vida, tudo bem. Eu não roubo, eu não minto, mas na área sexual, aí já é demais. Aí eu tenho a minha opção sexual, aí Deus não tem nada com isso. Aí você está colocando o seu jeito de se relacionar. Ou quando você escolhe pelos vícios, né? De comida, bebida. Também, pelos excessos. Compulsões. Por coisas que são... Ou coisas materiais, né? Que dentro de uma frequência quântica, a gente diria que é extremamente denso, né? Quanto mais próximo da matéria, mais denso. Mais baixa a frequência e mais densa a coisa é. Então, os estímulos, o instinto,
O instinto O é instinto algo o quê? muito O denso. instinto Os instintos a primeira naturais, camada, né? né? O homem animal, você É, quer que dizer. é a fome, a sede, o desejo sexual, aquela coisa instintiva, coisas que você não precisa raciocinar, nem E que os racionalizar. animais têm Todos também. sentem, todo ser vivente, homens e animais, né, sentem. E aí isso é muito denso, é uma baixa densidade frequencial. E aí você fica nisso, você está abrindo mão de se elevar. Você está abrindo mão de... Quando você diz sim para essas coisas, você está dizendo não para a virtude. Você está dizendo não para me aproximar de Deus. Não para ter uma vida acima dessas coisas. E aí você está, assim, se lambuzando do que tem... Chafurdando na lama. Chafurdando no que tem de mais denso e pequeno na existência humana. Então. Que é o quanto mais longe você estiver de Deus. E é isso que esses movimentos defendem, que é a liberdade sexual, que são essas paradas que a gente vê, que quanto mais aberração, ou ideologia melhor. De gênero, né? Você querer inculcar, embutir na cabeça de crianças e jovens que a identidade de gênero ela é fluida, ela é uma construção social, né? São temas muito espinhosos, né? Eu acho tão absurdo isso, assim, tão esse absurdo, relativismo né? moral, que né? O homem e a mulher... Eu fiz sexagem fetal nos meus 2 filhos com 8 semanas. Então, com 8 semanas, quando eles estavam no meu ventre, eu já sabia que um era menino e que o outro era menina. Sabe? Não, e assim, se você sofre um acidente e você dá entrada num pronto-socorro... assim, um dos fatos assim que te distinguem assim, é um homem, é uma mulher, né? Para você administrar algum medicamento, é peso, enfim, são questões tão lógicas. Aí entra na que né? a gente falou de sem forma. Né? Sem forma, não tem desordenado. É caótico, né? Não é o cosmo de Deus, é o caos do mal. Exato. E aí as pessoas são seduzidas pelos seus muitos vazios a preencherem-se com essas ideologias, com essas filosofias. Sim. Eu tenho certeza que no meio dessas pessoas tem muita gente bem intencionada. Você acha? Eu acho. Que meio que está sendo enganada? Tenho certeza. Tá. Tenho certeza. Porque a gente sabe que o nosso inimigo é mentiroso. Sim, não. E nós o inimigo mesmos, veio para enganar, roubar e destruir. Então, assim, as pessoas... é lógico que tem aquele que está no topo, que é a mente cabeça. do mal mesmo, né? Aquele que já se entregou, que escolheu. Que se consagrou isso. ao Da mal. mesma forma que eu me consagrei a Deus, tem alguém que se consagrou ao mal. Sim, isso existe, viu, gente? Assim, não adianta querer esconder. Né? Existem essas pessoas, mas no meu entendimento, Ju, é a minoria. A maior parte está lá acreditando num engano. Não, e pessoas como nós, inclusive, porque se a gente não estiver atento, como você diz, diariamente, esse é um exercício diário, qualquer bobeira que a gente dá, existe aquela brecha, né? E isso acontece na nossa vida, na vida dos nossos filhos também. Né? Com as telas, com esse uso excessivo de telas. O mundo todo dentro da nossa casa, né? Tá ali. Quando nós éramos crianças, era uma opção de desenho de manhã, que se você não assistiu à tarde era novela, que você perdeu. Tinha que esperar o horário. Perdeu aquele desenho, Exato. Você não vai ver desenho hoje. E se você estudava de manhã, senta e chora, que não tinha desenho, né? À tarde era novela, era programa de receita, depois já vinha jornal. E na minha casa, assim, de forma bem específica, existia a hierarquia também, assim, da nossa vez de assistir alguma coisa na TV. Também, porque, assim, era uma TV na sala. Era uma TV na sala, o meu pai assistia o noticiário e a gente só podia assistir algum programa que a gente quisesse depois que ele assistisse aquilo que ele estava assistindo. Existia uma ordem. Existia uma ordem e uma hierarquia. Hoje você abre uma tela, você tem opção de milhares e milhares, eu não sei te dizer quantas opções de desenhos, de séries, de filmes, de tudo que você quiser num celular. E às vezes os pais deixam crianças de 4, 5 anos com acesso a essa porta para o mundo. É uma porta escancarada. É o mundo inteiro dentro da sua casa, né? Então, às vezes, até tem um termo que eu gosto muito, assim, não perca os seus filhos para o quarto. Às vezes você fala assim, não, mas ele é tão bonzinho, ele está sempre em casa. Dentro de casa. Ele está sempre em casa fazendo o quê, mãe?
né? Sim. Ele tá sempre em casa vendo o quê? É. Pra você ter uma ideia, na minha casa, o meu filho joga Xbox. O Xbox fica na TV da sala. Porque o Xbox tem alguns jogos que são online, que tem interação. Ele não tem televisão no quarto, ele vai fazer 11 anos agora. E assim, eu e meu marido também, a gente praticamente não vê TV. TV aberta faz raramente, mais de 10 anos, assim. E aí fica na sala. Ele tá jogando Minecraft dele ali na sala. Porque é para todo mundo ver. Porque isso também é outro princípio. E quando você citou... Eu já ia perguntar como é que você faz com seus filhos. Arrume sua casa, sua cama primeiro, seu quarto, né? quarto, significa obedecer princípio. Obedeça princípio, né? O princípio da ordem. Ordem é um princípio. Quando você tem sua vida pautada por princípios, e aí você vai ter colheita de princípios. E aí, como que eu faço em casa? Tem um tempo delimitado. Vamos lá, só para resumir. Você tem o Miguel, que está com 11 anos, e a mais nova... A Elisa, que está fazendo 6, dia 26 de junho. Muito bem. E a Helena, que tem 14 anos, que tem guarda compartilhada, que é filha do meu esposo, mas que participa muito da nossa dinâmica familiar. E como você conduz as crianças? Em relação a telas, a Elisa com 6 nem vê. Assim, nem me pede. Porque é muito sobre isso. Ai, meu filho não sai da tela, mas alguém ofereceu. Alguém deu. Sabe? Talvez em algum momento você colocou a tela para ele poder, para você fazer alguma coisa. Ou até pior, para você também ficar na tela. Sim. Né? Então, assim, a Elisa, eu não tenho ainda essa ela não tem celular? Desenho, não. Ela vê um desenho ou outro, mas com a família. O Miguel já joga Xbox, já tem celular para falar por WhatsApp, porque eu tenho um sobrinho que mora fora. E aí eles ficam se falando e jogando juntos no WhatsApp, jogando Xbox juntos e tal. Mas a gente tem controle parental de todos os dispositivos dele. Ele tem tablet, ele tem celular, ele tem videogame, ele tem até PC, porque ele fez um curso de programação e aí ele programa joguinhos no PC dele. Então, nós olhamos sempre, principalmente meu esposo é quem faz isso, olha tudo que viu, e Helena também. Helena tem o celular, tem tablet. Que já é mais mocinha. E aí a gente também tem controle parental deles. A gente fala em casa que privacidade é na tua casa. Na nossa, não. Né? Quando você estiver aqui na nossa casa, não tem porta fechada. Então, assim, não tem essa de ficar no quarto com porta fechada, salvo para leitura. Aí eles avisam, tô indo ler. Eles leem a Bíblia diariamente, leem outros livros também. Miguel tá agora lendo A Casa da Árvore, tá super legal. Animado, lê, tá lendo quase que um livro por dia, assim. Então, eles falam, mamãe, vou ler, ok. Aí eu peço para as irmãs respeitarem, porque a pequenininha quer brincar o tempo todo, né? E aí ele se fecha ali por conta do silêncio, mas a gente sabe o que ele tá fazendo. Não tem privacidade, a verdade é essa. Isso é outro ponto muito controverso, né? Que a gente vê a cultura de hoje falando que a criança tem que ter privacidade, ter o seu espaço, que ela tem que se conhecer sexualmente com 10 anos, que ela precisa ter o espaço dela. Inclusive, na Europa, isso é algo assim gravíssimo, ao ponto de que se o pai, talvez, se tiver uma criação como a minha aqui, ele pode até correr o risco de perder os filhos para o Estado, né? Eu tenho um casal de amigos que mora na Alemanha e eles têm 2 filhos e eles falaram, Andréia, aqui é terrível. Se a gente for... eles não podem ensinar os filhos a fé cristã. Porque essa é uma decisão dos filhos. Né? Quando os filhos tiverem idade, os filhos que têm que saber. Você não pode conduzir seus filhos, que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz, ensina os seus filhos o caminho que deve andar. E o papel de educador, ele é em primeiríssimo lugar, então, exclusivíssimo da família. Um grande mal que existe, no meu entendimento, Ju, é o que as pessoas chamam de religião. Porque a religião separa. Deus une, a religião separa mesmo. Então, assim, quando você... Isso é tão grave que se você... qualquer exercício da fé conduzir a religião, você pode, então, colocar tudo num balaio só e dizer isso aqui não são os pais que devem fazer. Agora, quando você tem uma vida de consagração a Deus, para tirar isso de você, só se tirar a tua vida mesmo. Sim.
que é o que aconteceu com vários cristãos ao longo da história. Com certeza. Né? É. Então, assim, não é sobre religião. As pessoas me perguntam, André, qual igreja você está indo? E tudo bem, eu falo, mas não é sobre igreja. É isso que as pessoas precisam entender. Não é sobre a igreja, não é sobre separar. Eu acredito, Ju, agora eu vou falar outra coisa controversa, que uma pessoa com um coração sincero, ela pode estar onde ela estiver. Deus vai se revelar a ela. E aí, se ela estiver no lugar errado, o próprio Deus vai falar com ela. Eu não preciso tirar ela de onde ela está e trazer ela para a minha igreja. Eu preciso levá-la a clamar a Deus em sinceridade. Da onde ela estiver. Porque quem convence, o papel do convencimento é do Espírito Santo de Deus, não é meu. Então, o meu papel é pregar Deus. Aonde você estiver, seja num centro, seja num templo, seja numa sinagoga, seja numa catedral, aonde você estiver, num terreiro, é você orar e falar, Deus, o Deus que criou o céu e a terra, se revela a mim. E se eu estiver fazendo algo que não te agrada, me mostra. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. Então, aonde estiver. Mas, se a gente tem políticas públicas, né? Se você tem um mundo secular que impede você de fazer isso, ou de você alimentar a fé dentro de casa, né? Correndo o risco de ser denunciado, enfim, de sofrer sanções. Tirarem por isso, seus filhos. Aí é muito sério. Né? Aí é o caminho do fim, né? É o fim. É o início do fim. É o início do fim. No final... Né? No final, a gente vai viver isso. Sim. Então, e eu penso que por todos os sinais que a gente está vendo, Ju, o final está às portas. A gente tem acompanhado coisas bem bizarras, né? Por falar nisso, vamos reagir a um vídeo que, já que você está falando de coisa bizarra, produção, coloca na tela uma cena que me chocou, está lá no perfil do Unipaz e que eu gostaria que vocês assistissem com a gente. Olha lá, essa é uma cena, é até difícil de descrever, né? Porque você tem aí, é uma mulher, tá? É uma mulher biológica dando à luz a um bebê, só que, obviamente, é uma mulher biológica que em algum momento da trajetória se identificou como homem, né? Deve ter feito tratamento hormonal, né? Retirou os seios, mas manteve ali o seu aparato, né? Biológico, útero. E aí, Andréa, já que a gente está falando de início do fim. Então, sabe o que me chamou a atenção nessa cena? Muita coisa, né? É perturbador, assim, para mim. Mas essa pessoa, estava suportando a dor como um homem. O grito dele, a feição dele, é feição de homem que está carregando peso na academia. Sabe, a feição dele. Quando o bebê vem, a feição é feminina. Olha isso, Ju. Muda completamente. Aí o sorriso fica largo. Sim, você não tem como, até me arrepia. Uma mulher com dor de parto, ela grita grande. Ela abre a boca. A mulher, né? A mulher, ela dá vazão àquele dor, àquele sentimento. Ele não. Que é próprio da mulher, né? Essa mulher, essa pessoa, ele estava ali como homem. Até o nascimento. Até se dar conta de que, na hora que ele gerou, que ela gerou, ela. Porque ele não gera. Né? Ela gerou uma vida, a feição é feminina. Então. Porque o dom de gerar vidas foi dado à mulher. Não foi dado a homens. O homem planta a semente, óbvio, né? Deus fez assim. Mas o dom é da mulher. Então, assim, é difícil até de comentar isso, né? Difícil. Você que está assistindo, comenta aqui pra gente. Comenta. Porque gostaria de saber sua opinião. A criança tá... Bom,
a pessoa que estava do lado era a mãe? O pai? Sim, não dá para saber o contexto, né? Geralmente, esses casos, assim, às vezes chega até a ser... Como o filho da Gretchen, né? A filha da Gretchen, né? Isso, do A Tami, né? Que virou um exato. homem e casou com uma mulher. Isso. Mas, às vezes, você tem exatamente o oposto, né? Você tem uma mulher que Se torna homem e fica com um homem também. E casa com um homem que se tornou mulher. E do fruto dessa união, essa mulher que virou homem engravida, porque, na verdade, é uma mulher biológica, né? Engravida exatamente dessa mulher que é um homem biológico. Então, assim, é angustiante. É perturbador, né? É angustiante você saber que você, enfim... E assim, eu não acho que que nós estamos fazendo Produção, pode bem. tirar da tela. Eu não acho que assim... Eu acho que o Estado precisa, sim, entrando em política, o Estado precisa garantir e proteger a todos. A todos, né? Acho que a violência contra homossexuais, mulheres trans, assim, é inadmissível. Mas aí é o direito do ser humano. Natural. Do ser humano. Então, assim, eu sou contra todo tipo de violência. Eu acho também que tem muito conservador de direita que extrapola, começa a agredir as pessoas. Sim. Não vejo Deus nisso. Agora, estimular esse tipo de disfunção, eu não acho que esteja fazendo bem para eles. Sim, porque assim... Tampouco para a sociedade. Isso é um gasto muito grande de energia, né? Para você fazer uma inversão de polos, assim, tão drástica, para, no final das contas, você ser mãe, no final das contas, né? Então, no final, ela fez o que ela foi criada para fazer. Exato, ela cumpriu com a sua missão biológica de ser mãe, né? Por mais que esteja com uma roupagem, né? Uma máscara que não condiz com o gênero biologicamente. Né? Biologicamente. E isso confunde muito, né? Agora, nós adultos, a gente enxerga isso e consegue ter essa leitura. Agora, o que fazer quando esse tipo de agenda é colocada nos currículos das escolas, né, para as crianças pequenas? Essa é a grande preocupação. E você é da área da educação, sim, né, Ju? Sim, então, você sabe que existe, de fato, né? As pessoas falam que é fake news, que não tem esse tipo de doutrinação. Existe. E existe até pela força da lei, né? Eu não sou uma profissional de colégio regular, mas eu já entrevistei aqui no podcast pessoas da área do direito, da área que já trabalharam no Ministério da Educação, falando sobre o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né? Então, por exemplo, no PNE você tem muito mais menções à ideologia de gênero do que à matemática, à língua portuguesa. Então, isso realmente é preocupante. Eu acho que... Como que eu trato isso como mãe? Né? Da mesma forma... Como a gente trata isso como mãe? Eu acho que, sim, tem que tirar o sensacionalismo. Porque eu acho que quanto mais você dá Ibope, mais cresce, né? Então, tira o sensacionalismo. E os meus filhos aprendem na escola que o mundo aconteceu pelo Big Bang. Sim, a teoria evolucionista. Exato. E em casa, eles aprendem que Deus criou céus e terra e tudo quanto neles há. E eles têm a clareza na mente deles. Meu filho, se eu trouxer meu filho hoje aqui e falar, Miguel, como é que foi o mundo? Olha o que ele fala. Ele fala assim, Deus criou o mundo. Agora, quando ele disse haja luz, pode ter havido o Big Bang. Então, assim... Ele não está claro, negando. Para ele está totalmente claro. Não tem nenhuma confusão. Pode ser que tenha tido, pode ser que não tenha, que o homem... Agora, aí ele fala, mas uma coisa é certa, não viemos dos macacos, né? Então, assim, a gente já lida com esse tipo de informação contra a nossa fé desde sempre. Sim. Então, aí entra um trabalho que tem que ser dos pais. Eu acho que muito mais do que brigar para que as escolas não fiquem colocando no PNE
questão de ideologia, é brigar para que nós não sejamos tolhidos de ensinar a fé aos nossos filhos. Sim. A criação desse podcast é justamente uma das funções é essa, né? Alertar, porque o tanto de família que não está ciente disso ou que não despertou para esses assuntos que a gente está falando é muito grande, né? A responsabilidade da educação não é da escola, Não é gente. da escola. Assim, desculpa ter que dar essa notícia, né? Não é. A escola, ela escolariza, ela dá instrumentos, ela dá ferramentas, ela ensina matemática, né? E a função das famílias é de educar. Então, é muito importante que você seja atento para tudo que acontece na vida escolar dos seus filhos, para justamente fazer as intervenções que se façam necessárias dentro de casa, para, às vezes, corrigir um percurso, né? Ou acrescentar informações, como a Andréa acabou de dizer aqui, dando o exemplo da criação. Exato. Né? E isso a gente faz para tudo. É para tudo. E assim, é muito mais do que ensinar, é ser. E aí é o desafio. Porque não adianta você falar, filho, você não pode se estressar, você precisa ter calma, você precisa aprender a lidar com essa situação de forma madura se você for uma pessoa estressada, explosiva, grossa, hostil. Se o seu exemplo não é condizente com a palavra. Vai ensinar muito mais do que você ficar sentando com ele ali. Então, assim, não é a escola, não é a igreja, é a família. E aí, por isso, uma pauta tão forte para desvalorização da família, né? E por isso que a gente precisa muito lutar pelas famílias. Pela família, porque a família, como a gente falou aqui no início, a primeira família foi criada por Deus. O primeiro casamento, quem fez foi Deus. Então, assim, Deus, o casamento, ele reflete a relação de Deus com o homem. E depois vem os filhos, né? A família é o plano de Deus. Família é um plano de Deus. Família, ela é de Deus. E aí, quando você começa a ter, como a gente tem hoje, Ju, um homem casado com 3 mulheres, né? Eu esqueci o nome jurídico, mas são aqueles casamentos com múltiplas pessoas. E aí você tem uma mulher que é casada com 2 maridos. Você tem. Aí entra de novo. Ou adolescentes, né? Adolescentes sendo incentivados a experimentar. Às vezes tem adolescente que tem uma namorada e um namorado. Sim. Então, isso já está sendo cultivado. Né? Não, e é muito cultivado, entre os jovens. E é muito aceito, e as pessoas falam, você não tem como saber se você não experimentou, né? Como se fosse algo que eu possa... Eu tenho 43 anos, nunca estive sexualmente com uma mulher, e eu tenho certeza que eu não quero estar. Então, assim, eu não precisei provar para saber, né? E, assim, não foi algo E foi algo muito natural. Não foi algo que os meus pais tiveram que tratar comigo. Mas tem pessoas que, sim, que têm inclinações. E aí elas precisam tratar isso, assim... vamos falar que eu estou dizendo que é doença, né? Mas... Não nesse sentido, mas, assim, precisam se atentar a isso, né? Essa não é uma fraqueza minha, mas tem outras. Então, assim, a família, ela é o que sustenta a ordem da sociedade. Quando você enfraquece a família, e o que a gente vê hoje é que as famílias são os algozes, né? É ataque de todos os lados, né? O pai é o malvadão, né? A mãe a chata, ou o bobão. Ou o pai e a mãe são a causa de todos os traumas, os distúrbios que eu emocionais, tive. E isso é colocado de forma sistemática e muito organizada na mídia, no sistema cultural, né? Então é uma grande guerra, né? Essa que a gente está travando. Eu acho que a única forma, Ju, de você ficar são e salvo, literalmente, né? E salvar a sua família. E salvar a tua alma. Como salvar a sua alma. Salvar a sua alma. E a alma da sua família. É você viver numa frequência do reino dos céus. Uhum. É você estar aqui nesse mundo, né? Jesus falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
que é isso? É você viver nesse mundo, sujeito às leis desse mundo, porque Jesus também falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não estamos aqui falando ninguém de anarquia. Pra subir. Não, ou então assim, sabe, venda todas as suas coisas e vá morar no alto de uma montanha, né? Somos empresárias, né? Estaríamos até sendo hipócritas. Não, lógico que não. Agora, o desafio, e é possível quando você vem com a força que vem de Deus, é você viver nesse mundo, sabendo que você não é deste mundo e que esse mundo não vai melhorar. Não, porque a gente vive num mundo caído e acabou, e é isso. E criar os nossos filhos para viverem nesse reino dos céus. Durante toda a estada de Jesus aqui na Terra, ele sempre disse: a minha vontade é fazer o meu pão é fazer a vontade do Pai. E aí, quando ele foi preso lá, ele sempre falou: o meu reino não é esse. Não é deste então, assim, mundo. Não é esse mundo. Não é aqui que está a nossa riqueza. É claro que aqui a gente conquista, a gente trabalha, a gente tem bens, a gente tem funcionários, a gente tem obrigações. E Deus nos dá força para lidar com tudo isso. Mas o nosso tesouro não está aqui, não reside aqui. E aí volta ao que falamos no início, quando fazemos tudo para ele, numa frequência superior a tudo isso aqui, até o caos desse mundo não te desestabiliza. Porque esse também é um grande problema. As notícias são tão ruins. Sim. É guerra, é desastre, é alagamento, é ciclone, é terremoto. Não, tudo coopera para tirar você da frequência. E aí você fica desesperado. Você fica desesperado se o seu reino for esse. Se você só tiver isso aqui. Se você só tiver isso aqui, não vale a pena. Mas está na roça. Não vale a pena nem a existência, sabe? Assim, não vale. E agora, se você sabe que depois daqui você estará com Deus e que você encontrará Deus, né? Poderá vê-lo. E aí você passa por tudo isso aqui. Não, aí você passa como todos os mártires, como você mesma diz, né? Enfim, passaram, né? Alegremente, às vezes, né? Às vezes não, todos, né? Nero tem... Não, tem, todos tem, esses, com tem alegria. relatos que ele falava, como eles vão cantando para as arenas. O apóstolo Pedro como eles quis vão ser cantando, crucificado de ponta cabeça. Para não ser como Cristo, porque né? era indigno de ser crucificado então, como assim, Cristo. Imagina a frequência espiritual que você tem que estar, né? Para você... As coisas daqui, elas não te afetam. E aí você não fica desequilibrado porque você não vendeu naquele mês, naquela empresa, ou porque o funcionário é ingrato e te traiu e foi para a concorrência, ou porque essas coisas elas passam a ficar num outro plano. Sim, e tomam uma proporção num assim, outro plano. Bem e aí você, menor. claro, faz o que tem que ser feito, né? Com diligência, com muita responsabilidade, mas você não está mais sujeito àquilo. É isso. Porque você está no reino dos céus, é o reino superior. É um plano superior ao qual Deus nos convida a viver aqui. Muito bem, ó. E com essa fala, a gente vai encaminhando para o final. Gostaria de falar muito mais aqui com a Andréia, mas a gente termina sempre com uma chamada oral, né? Porque já que eu sou professora, né? A gente gosta de fazer a chamada oral. Eu vou te dar 4 deixas e você complementa de uma forma breve. Tá bom. Tá? Então, uma nota alta. Para o que você dá uma nota alta? Para a família. E uma nota baixa? Para ultra exposição. Uma lição de casa, para quem está nos assistindo. Convide Deus a fazer parte da sua vida e coloque-o em primeiro lugar. Muito bem. E agora para as mulheres. O que é ser feminina? Ser feminina é permitir-se viver o belo, a força, a realização e a leveza. Muito bom. Tá aí, ó. Anotaram tudo que a Andréia falou? Se não deu tempo de anotar, não tem problema, porque depois você pode pausar, ir para referência. Quer deixar alguma dica cultural? Um filme, uma série ou um livro para que as pessoas busquem mais informação? Eu sugiro um livro, né? Eu sugiro que você leia o livro de Joe Dispenza, que é um físico quântico, que ele tem um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um baita livro. E se você conseguir ler esse livro por um olhar
mais espiritual, assim, conforme nós falamos aqui, em relação às frequências e à sua condição espiritual, sua vida vai mudar completamente. Eu vou pegar todos os dados do livro e vai ficar na descrição desse vídeo para você ir atrás para fazer a leitura. Andréia, os seus créditos vão ficar aí na tela para quem quiser depois te seguir, buscar mais informações sobre você, o seu trabalho. Eu agradeço imensamente essa partilha. Obrigada. Foi uma honra, uma alegria, né? Poder falar com você, poder trazer para as pessoas. Falar de Deus. Falar de coisas que nos elevam, né? Sim. Assim, eu não sei se você sentiu, mas a hora que veio o vídeo, deu uma baixada, deu uma perturbada mesmo, né? Então, assim, é tão sensorial isso, e é tão verdadeiro. Existe uma quarta dimensão, sabe? Não fica achando que, isso é bobeira, energia. Tudo é energia, né? Em cada átomo celular há um espaço para energia. Então, a energia que você coloca naquilo e aonde você coloca a energia vai expandir. Coloque energia em coisas boas. Fale de Deus. Fale de coisas que te elevem. Esteja com pessoas boas. Toma cuidado com o que você ouve, com o que você consome, com o que você assiste. Nem tudo a gente precisa ficar sabendo, não é, Ju? Verdade, eu concordo. Tem coisas que Isso é uma lição que eu preciso aprender, sabe? Porque eu lá no Unipaz eu acabo reagindo a vídeos assim, né? E isso acaba entrando em nós, assim, e é o que você disse, dá uma desestabilizada mesmo. E você começa a ficar mais assim, você perde o foco, perde concentração, perde a elevação que você tava. Então, assim, nós somos receptores de energia o tempo todo. Eu tenho certeza que você já teve com alguém que depois que você saiu, você falou, meu Deus, parece que eu apanhei. Sim, isso acontece no nosso dia a dia, não precisa ser no podcast. Total. Nas relações que a gente tem no dia a dia. Então, toma cuidado, cuidado com o que você... Com o que entra... Interioriza. Dentro de você e dentro da sua casa também, né? Exato. É isso. Muito bem, nossa reunião de pais chegou ao fim. Você que está assistindo, não deixa de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, porque famílias fortes são imbatíveis. Até a próxima! Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.